não o filho da perdição para que a escritura se cumprisse. Ótimo texto, muito mal interpretado por muitas pessoas. E nós vamos tentar elucidar isso agora brevemente. O que significa a expressão o filho da perdição? É a expressão grega horuios tesapoleias, o filho da perdição, que também aparece aplicado ao anticristo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Mas para nós respondermos a essa pergunta, nós temos que entender os diversos significados que a Bíblia dá à palavra filho. Ben em hebraico e huios em grego. E nós encontramos pelo menos 4 sentidos quanto ao termo filho na Bíblia. Eu vou dar todos esses exemplos. Primeiro, filho ele pode significar simplesmente o descendente imediato de alguém. Por exemplo, é neste sentido em que Davi ele é chamado de filho de Jessé em 1 Samuel 17:58. Ele é um filho imediato. Em segundo lugar, filho pode significar descendente distante de alguém. É nesse sentido que Jesus, na genealogia em Mateus capítulo 1 e versículo 1, ele é chamado de filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, descendente numa linhagem mais distante de ambos. Em terceiro lugar, filho pode significar alguém que tem as características de. E é nesse sentido que, por exemplo, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles são chamados filhos de Belial, ou seja, filhos do maligno. Ofni e Finéias, eles são tão ímpios que é como se o seu verdadeiro pai fosse Belial, o maligno, e não Eli. E é nesse sentido também que os ímpios são chamados de filhos da desobediência em Efésios capítulo 2, versículo 2. Eles desobedecem tanto a Deus que é como se a sua mãe fosse a própria desobediência. Em quarto lugar, filho também pode significar alguém destinado a. E é nesse sentido que a expressão filhos da ira ocorre em Efésios capítulo 2, versículo 3, ou seja, os ímpios... Éramos por natureza filhos da ira. Exatamente. Enquanto se mantêm na impiedade, são filhos da ira no sentido de que eles estão destinados à ira divina, a não ser que se arrependam dos seus pecados. Bem, o que isso tem a ver com o nosso texto? No caso de Judas Iscariotes, e eu vou dar informações que inclusive calvinistas de peso e exegetas concordam comigo, e isso é importante para não dizer, mas ele cita só autores arminianos ou algo do gênero, não. Então, no caso de Judas Iscariotes e do anticristo, eu entendo que eles são chamados de horuios tesapoleias, o filho da perdição, por 2 razões, que envolvem essas 4 perspectivas que envolvem o significado de filho mencionadas. Primeira razão, porque eles se comportam como perdidos. Não é porque Deus os destinou incondicionalmente, eu quero que Judas ele seja o traidor